Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está acompanhando por esse livro do Oro Wisber, Palavras para Hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 28. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Glória a Deus. Eu dei uma gripada, viu, gente? Mas vai ficar tudo bem. Véi, gente, a gente vai assim mesmo. Falei que eu tô velha. Vamos lá. Novo Testamento, dia 28. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Marcos 14, 34. Em Jerusalém, guias turísticos podem lhe mostrar 3 diferentes locais no Monte das Oliveiras, onde Jesus se reuniu com seus discípulos. Qual deles, se houver, é o genuíno? Isso não é importante quando estamos interessados em geografia, mas em teologia. Uma pergunta melhor é: o que Jesus estava fazendo ali? E o que isso significa para a igreja hoje? 3 imagens presentes no texto ajudam a responder essas perguntas. A primeira imagem é de que é um jardim. Jesus estava a caminho do Calvário para morrer pelos pecados do mundo. E o pecado adentrou pela primeira vez na raça humana em um jardim. Deus havia providenciado aos nossos primeiros pais tudo o que precisávamos para a vida e a felicidade. Tudo o que eles tinham era obedecer à sua vontade. Mas o primeiro Adão desobedeceu a Deus e mergulhou a raça humana no pecado da morte, enquanto o último Adão, Jesus Cristo, foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2:8 e 1 Coríntios 15:45. Jesus foi sepultado num túmulo em um jardim não muito distante onde morreu. João 19, do 41 ao 42. Toma uma aguinha. Porém, o jardim onde ele orou chamava Getsemane, que significa largar o azeite, e isso fala de sofrimento. Meu coração está partindo, quase me mata, diz a tradução de Charles B. Williams, para Marcos 14, 34. O céu é uma cidade, jardim, mas se Jesus não tivesse experimentado o Getsemane e o Calvário, nós não teríamos acesso ao céu. Isso nos leva à segunda imagem, cálice. Nas Escrituras, beber de um cálice significa aceitar o que foi estabelecido para você. Às vezes, ele é um cálice de bênçãos, outras vezes um cálice de tristeza ou até mesmo de julgamento. O cálice que o Pai preparou para Jesus era um cálice de agonia, mas para aqueles que confiam nele, um cálice de salvação e de bênção. Jesus orou para que fosse possível o Pai tirasse dele aquele cálice, mas acrescentou: contudo, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14, 36. Independente do que havia no cálice, ele fora preparado pelo Pai, e Jesus bebeu de bom grado. Ele sabia que o profeta Isaías havia previsto tristeza na sua vida e morte. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer. Isaías 53, 3. Jesus experimentou alegria em Lucas 10, 21, mas a sua vida foi predominante de dor e tristeza, especialmente durante a sua prisão e suas 6 horas na cruz. Ele não só experimentou tristezas, mas sim levou a nossa para a cruz. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, 4.
Qualquer cálice que precisemos beber, ele já bebeu e pode nos conceder graça de que necessitamos para ir do sofrimento à glória da cruz e à coroa. No mundo passais aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Nós somos aqueles que estão entristecidos, mas sempre alegres. 2 Coríntios 6:10. A terceira imagem é o sono. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João ao lugar de oração. Mas em vez de encorajá-lo em suas provações, eles foram dormir. Nas Escrituras, o sono é uma imagem de letargia espiritual. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6. E digo isso a vós outros que conheceis o templo. Já é hora de vos despertardes do sono. Romanos 13:11. Há uma desesperada necessidade de vigor espiritual e alerta nas igrejas dos dias atuais. Falta-nos empolgações e capacidades da igreja primitiva. Precisamos ser cheios do Espírito e nos centrar em oração. Ministério da Palavra, Atos 6:4. Jesus está intercedendo por nós no céu enquanto estamos dormindo aqui na terra. Uma coisa é ter descanso espiritual, outra muito diferente é sofrer de uma letargia espiritual. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se tarde, se meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Marcos 13, do 35 ao 36. Eu tenho algo muito sério a falar nessa manhã. E isso que eu preciso dizer a vocês não é sobre um jargão ou algo que as pessoas ficam falando, mas é muito pesado. E eu preciso que vocês entendam uma frase. E essa frase precisa entrar no seu coração, ela precisa entrar na sua alma, ela precisa dividir a tua história, ela precisa te movimentar. E a frase, eu preciso que vocês escrevam para mim no chat, é: Jesus está voltando. Gente, ele está voltando. Não tem outra explicação para o que está acontecendo hoje em dia. E eu vou explicar para vocês sobre os sinais. Não sabemos nem o dia, nem a hora. Não sabemos se é nessa geração ou na geração vindoura. Mas que ele está voltando, ele está voltando. Eu sei que desde a igreja de Atos as pessoas têm falado: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas presta atenção, esses dias para trás um cantor estava louvando no altar, ele caiu duro no chão e morreu. Um cantor de música gospel, um levita, um homem de Deus, um homem de 30 anos, com toda a vida pela frente. Ele era um homem cheio de Deus. Ele estava simplesmente louvando no altar, teve um ataque cardíaco e morreu esses dias, 3 a 4 dias atrás. Jesus está voltando. Ontem eu estava vendo, um homem estava criticando Israel, ele estava dizendo que Israel ia se ver com Alá. Gente, ele criticou nas Nações Unidas, eu acho, um negócio assim. Mas ele criticou, brigou. Jesus está voltando. Sabe o que aconteceu? Ele criticou, ele desceu não era um palco, do palanque, né? Ele desce do palanque, ele fica do lado do palanque, ele tem um ataque cardíaco e cai duro. Isso aconteceu ontem, acho. E tem acontecido muitos fenômenos assim, aí cada um tem uma justificativa. É a tal da vacina, é a tal disso, é a tal daquilo. Deixa eu explicar. Independente, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ah, lembrei aqui também, teve uma chacina esse mês, no início do mês, eu acho. 4 mulheres, a mãe e 3 filhas da igreja, Assembleia de Deus. As meninas cantavam no coral, louvavam ao Senhor. Tava ali, o cara entra na janela, o ladrão entrou na janela da casa delas, foi lá e matou as 4. As 4 não conseguiram, gente.
se salvar deles. Deixa eu falar uma coisa para vocês, independente, Jesus está voltando, Jesus está mostrando sinais dele, de que a terra que está em caos, está voltando. Esses dias uma seguidora minha, eu fui fazer um encontro com a Polly e ela me disse que teve um sonho impactante. Ela disse que subiu ao céu, ela estava do lado, Jesus estava ao lado dela e ele levou ela ao céu. E quando ela estava no céu, ela olhou assim para baixo, ela via, o nome do que ela via era um caos. Ela olhava assim, ela via caos. Ela disse que via balada, povo no barzinho bebendo, as pessoas pecando, as pessoas se prostituindo, as pessoas mentindo, roubando, fraudando, as pessoas fingindo que era da igreja e não eram, as pessoas fingindo que eram crentes e não eram. Tudo isso passando no reino do Espírito. Ela estava num outro nível. Então ela olhava para baixo e quando ela olhava aquele povo lá embaixo estava um caos. E quando ela olhava para onde ela estava num ambiente de muita paz. E ali ela teve certeza que ela foi levada ao céu. Mas que ela olhava para a terra, só estava um caos, um caos. A palavra de ordem para a terra, para esses tempos, é um caos. Deixa eu te falar uma coisa, ande na contramão do mundo. Tudo que as pessoas estiverem falando de um lado, vai para o outro. Estou falando sério. Se as pessoas estiverem achando legal uma coisa, vai para o outro lado. Não é legal, é um caos. É horrível. Não adianta. Você não precisa estar em todos os lugares, nem em todas as mesas, nem falar com todas as pessoas. Você não é o salvador deste mundo. O salvador deste mundo é Jesus. Você precisa salvar a tua alma. Você precisa correr atrás da salvação da tua alma. Vai na contramão. Jesus está voltando. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é à toa, não é à toa que do nada muitas coisas estão acontecendo. Os sinais estão para aqueles que conseguem entender. Jesus está voltando e não é brincadeira. Não ache que a vida do adúltero, que a vida do alcoólatra, que a vida do viciado, que a vida do mentiroso, que a vida desse povo ruim, cruel, vil, é melhor do que a sua, porque a sua vida vai resultar na eternidade, a deles no castigo eterno. Eu quero trazer a necessidade da salvação para o teu coração. O que você vive não é sobre o seu casamento, não é sobre a sua vida sentimental, não é sobre os seus bens, nem sobre a sua casa, não é sobre a sua conta bancária, nem sobre o lugar que você trabalha. O que você vive e o que você passa não é todas essas dores, todas essas situações, não é sobre o que você acha, mas é sobre o céu e o inferno. Quando você olhar uma situação, você não veja com os olhos humanos. Quando você vê uma situação, não veja com os olhos carnais. Mas não é sobre isso. É sobre quem vai morar no céu ou quem vai morrer e vai para o inferno. O inferno é um lugar muito triste. Eu tenho uma história de quando eu era criança. Uma pessoa, ela estava separada, né? E aí, um pastor de uma igreja virou e falou assim pra ela. Nem tinha WhatsApp, gente, eu era criança. Não tinha nem celular nessa época. Era só o telefone mesmo, normal. E aí, nesse tempo, um pastor virou pra ela e falou assim, olha, seu marido vai voltar pra casa. E você precisa aceitar ele de volta, porque se você não aceitar, você vai para o inferno junto com ele. Eu nunca me esqueci disso. Comer fezes e beber urina. Gente, meu Deus. E ele falou assim, a comida do inferno é o fezes e a bebida do inferno é urina. Nunca se fala sobre isso, né? Mas foi muito pesado essa cena. Eu não ouvi o pastor falando, mas eu ouvi quando a pessoa falou. Isso me marcou. Ele falou assim, vai passar 2 dias, ele vai te ligar. Passou 2 dias, o marido ligou para a esposa. E aí ele pediu para voltar para casa, ela aceitou.
E aí ele falou assim, se ele não ficar, olha o livre-arbítrio aí, se ele não ficar, a condenação recairá só sobre ele. Eu não me esqueço. Ele ligou para ela, voltou, ficou 40 dias e foi embora. A condenação recairá só sobre ele. Foi muito forte, foi muito diretivo, sabe? Não é sobre o casamento. Vocês entendem agora quando eu falo? Não é sobre o casamento dela. Não era sobre o casamento, mas era sobre o céu e o inferno, sabe? Não é sobre o lugar onde você mora ou os seus amigos. É sobre o céu e o inferno. Não é sobre o seu marido ou só sobre sua esposa. É sobre obedecer e ir para o céu. Sabe qual a diferença de Jesus? É que ele obedeceu até o fim. Sabe qual é a diferença de Cristo para o resto do povo? É que ele simplesmente foi obediente até a cruz. E o povo não. O povo dormiu, o povo fugiu. Quem é você em Cristo? Quem é você nessa história? Gente, pelo amor de Deus, existe um manancial de águas vivas para fluir do nosso interior. Existe um banquete do Pai sendo entregue para nós. Não é sobre o que você sente ou o que você passa. Peraí. Mas é sobre o céu e é sobre o inferno. E isso é muito pesado. Muito pesado. Muito pesado. Não pense que é sobre você. Não pense que é sobre o seu futuro. Não pense que é sobre essa história que você está vivendo aí. Mas é sobre como você vai para o céu ou não. É muito, muito, muito pesado. Muito. Queria que as pessoas estivessem entendendo o que eu estou falando. Porque é muito pesado. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a enxergar com os olhos espirituais, a ouvir com os olhos espirituais o chamado de Jesus. Nos ajude, Senhor, a entrar no Santo dos Santos e entender a magnitude do que é estar diante de Deus. Nós sabemos que Jesus está voltando, portanto, o Espírito Santo nos prepare para essa hora. Nos leve para perto de Deus e nos mergulhe na presença do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tenho pressa. Tenho pressa, mas não para as outras coisas, mas para herdar o reino dos céus, porque Jesus está voltando. Um beijo. Tô gripada, né, gente? Não consigo nem respirar. Deus abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui, sem gripe, em nome de Jesus, para adorar ao Senhor junto com vocês. Esse devocional, ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Um beijo, meu povo, Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.